Já estamos aqui com Basília Rodrigues, com Igor Gadelha, para nos ajudar a entender este problema que estamos enfrentando, para trazer os insumos da China para a produção da Coronavac e para a produção da vacina de Oxford, AstraZeneca, pela Fiocruz Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Igor Gadelha, quero começar por você hoje, te perguntando o seguinte: nós vimos aí o esforço do ministro das Relações Exteriores para tirar esse bicho do colo dele, né? Olha, não é nenhuma retaliação, não é problema político, o que está vendo é um problema comercial, um desembaraço na alfândega que nós estamos tentando resolver. É isso que se fala aí em Brasília, ou há o entendimento de que a má relação que nós construímos com os chineses, embora ainda muito bem sucedida do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista diplomático, com uma série de obstáculos colocados no caminho por declarações infelizes e às vezes preconceituosas por integrantes importantes do governo, pode estar nos atrapalhando neste momento. Bom dia. Bom dia, Colombo, Luciana, Elise, Basília e todos que acompanham aqui o Novo Dia. Olha, Colombo, inclusive dentro do governo, entre ministros do alto escalão, do Palácio do Planalto e de outros ministérios, a avaliação é de que essa relação tensa com a China, provocada por ataques de bolsonaristas ao país asiático, acabou azedando e prejudicando, sim, a chegada desses insumos aqui ao Brasil. Esse tema tem sido assunto de várias reuniões que o presidente Jair Bolsonaro tem organizado com seus ministros mais próximos nos últimos dias. Inclusive, antes de ontem, eu e a minha colega analista Thaís Arbex trouxemos uma matéria aqui na CNN, no site da CNN, mostrando que essa avaliação tem permeado ali os diferentes ministérios do governo. E foi por isso até que o presidente Jair Bolsonaro precisou escalar outros ministros para entrar nessa negociação. Ainda ontem, o Palácio do Planalto divulgou uma nota informando que escalou a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, para tentar conversar com os chineses. A ministra da Agricultura, que comanda um setor importante do agronegócio, ela tem uma boa relação com a China, já que a China é um importante comprador de soja brasileira. Então, há essa avaliação do Palácio do Planalto. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, embora reconheça que isso tenha atrapalhado, ele disse nessas reuniões que não pretende demitir, pelo menos por hora, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E apesar de tudo isso, o ministro Ernesto está em campo, embora tenham outros ministros também em campo, ele está em campo aí tentando solucionar essa situação. Mas a avaliação, tanto no Planalto até também no Congresso Nacional, é de que ele perdeu um pouco as condições de realizar essa negociação. Já há alguns deputados, inclusive o deputado Fausto Pinato, que é presidente da Comissão Brasil-China lá no Parlamento, ele defendeu até já a saída de Ernesto Araújo, mas como eu disse, o presidente, por enquanto, não dá sinais de que vai trocar. Basília Rodrigues, nós começamos essa semana com imagens lindíssimas da enfermeira Mônica Calazans, por exemplo, tomando aquela primeira dose, nos enchendo de esperança. Segunda-feira nós estávamos aqui no Novo Dia falando sobre distribuição das doses já pelo Brasil, início de vacinação e vários leques, várias possibilidades. Chegada de vacina da Índia, as 12 milhões de doses, início da produção da Fiocruz. Bom, enfim, estamos terminando a semana com um sentimento de frustração e essa situação dessa análise, desse diálogo político bastante confuso, inclusive, nesse momento. O apelo era que o governo brasileiro fosse até os chineses para tentar esse diálogo. Isso aconteceu, mas falta clareza para a gente do que realmente está acontecendo, Basília Rodrigues. A gente ouviu aí, Luciana, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, classificando de madura, Ele chamou atenção para a maturidade entre os dois países nessa relação. Só que não é bem isso que tem se evidenciado nesses últimos anos, de governo Bolsonaro e especialmente nesses últimos meses de pandemia, em que até mesmo o filho do presidente Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais fazer uma publicação em que ironiza o acento, em que ironiza o sotaque chinês, a forma de falar, o dialeto chinês, ao associar a figura do Cebolinha, que confunde ali duas consoantes. E depois ali gerou uma discussão virtual com o embaixador chinês, que também ali pelas redes sociais bateu boca com o filho do presidente da República a ponto de necessitar uma intervenção do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O que a gente está vendo aí é a máxima do
farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Esses países estão privilegiando as suas populações, tanto a Índia quanto a China. E no segundo momento, os países que estão ao redor deles, né? Ou seja, com quem eles mantêm uma boa relação. Tudo está sedimentado nisso, né? No quão boa é essa relação, e profunda, e verdadeira essa relação. Maturidade é uma boa palavra a ser usada neste momento. Eu falei agora de manhã também com o deputado Fausto Pinato, ele que é presidente da Frente Brasil-China, ele afirmou que o Brasil tem dado tanta atenção a uma figura, Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que esquece outros países com os quais poderia estar contando agora, neste momento de pandemia. Quando a gente fala de China e Índia, estamos simplesmente nos referindo a países com os quais o Brasil divide um mesmo espaço, uma mesma arena diplomática, que é o grupo do BRICS, né? Ou seja, apesar disso, a despeito dessa união dentro desse bloco comercial em que também são discutidas ações de combate ao coronavírus, do ponto de vista diplomático, as relações não vão bem. Na entrevista que fizemos com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elson Franco, ele reduziu a troca de farpas entre os dois países, disse não ver isso e que, na verdade, a demora para a chegada desses insumos tem a ver com problemas administrativos, um tipo de enrosco, como se uma simples decisão, uma canetada ali do governo chinês pudesse resolver, mas não é o que estamos vendo. Na verdade, a China está de braços cruzados, observando os esforços do Brasil. Manda ministro das Relações Exteriores, ministro da Agricultura, ministro da Saúde, mas e o presidente da República? Quais foram as palavras, os gestos que ele fez até aqui para azeitar essa relação? E até seguindo uma coerência, isso irá acontecer? Não sabemos. Ao mesmo tempo, não tem uma meta, um prazo de quando esses insumos irão chegar.